vosso Filho a palavra, poderemos acolher com muito amor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata, uma moeda por dia, e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão: estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, meu irmão, minha irmã, você que se encontra aqui na Igreja do Divino Espírito Santo, participando conosco desta celebração eucarística do 25º domingo do tempo comum, bem como a todos aqueles e aquelas que nos acompanham através da transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da Igreja do Divino Espírito Santo. Vejam, a chave de leitura para a compreensão da liturgia da palavra deste domingo, eu acredito que esteja na primeira leitura, tirada do livro do profeta Isaías, no finalzinho da segunda parte do livro de Isaías, no versículo 8. Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e vossos caminhos não são como os meus caminhos. Eu encontro aqui a chave de leitura e de compreensão para todas as leituras que nos foram propostas, que nos são propostas neste 25º domingo do tempo comum. Sabe por quê? Porque estas leituras causam em nós uma reviravolta. Uma reviravolta porque nos faz perceber, por um lado, que nossa religiosidade continua baseada no mérito e não na graça de Deus. E é por isso que eu e você ainda fatigamos tanto
para entrar na dinâmica e na lógica de Deus. Uma religiosidade pautada no mérito age exatamente como os trabalhadores da primeira hora. Resmungaram contra o patrão porque ele resolveu dar aos últimos a mesma paga que havia combinado com eles. Vejam, embora o texto do Evangelho diga que eles pensaram que iam receber mais do que os outros, no fundo parece-me que o que incomodou não é que eles iriam receber mais, porque sabiam desde o início que o contratado foi uma moeda de prata. O nosso lecionário traz assim, porque a grande maioria não compreenderia que aqui está a palavra denarius do latim. Era a moeda romana mais comum. Ela é denarius porque ela corresponde a 10 pequeninas moedas chamada ace. Saibam vocês que um denário naquela época, dependendo do preço de mercado do trigo, porque o trigo em Roma também sofria altos e baixos, um denário podia comprar 8 quilos de pão. Não é pouco. Nós poderíamos, de certa forma, comparar a moeda de prata, o denário, a uma diária que se paga a um diarista. Porém, é bem verdade que se nós formos para as empresas, cada empresa estipula o valor da hora de trabalho. O que nos importa aqui é que o que foi tratado era o justo para a época. Mas o que nos incomoda, como incomodou os da primeira hora, não é tanto que eles esperassem que iriam receber mais, mas é porque eles esperavam que os outros iriam receber menos. E aqui está a maldade. Todos precisavam de uma diária, mas aqueles que foram contratados na primeira hora se incomodaram com a atitude do patrão, que resolveu dar aos últimos, bem como aos outros também, aqueles que foram trabalhar às 3 da tarde, aqueles que foram trabalhar ao meio-dia, aqueles que foram trabalhar às 9 horas, a mesma paga. E aqui fica claro para mim e para você que por detrás da atitude deste patrão está um olhar em duas direções. A primeira direção para a sua vinha. Ela precisava ser trabalhada para receber, isto é, para que a colheita fosse feita devidamente e no prazo certo, no tempo certo. Mas o segundo olhar do patrão é o olhar para a necessidade dos trabalhadores. Vejam, costuma-se falar que Deus tem sempre o seu olhar voltado para os mais necessitados, e é verdade, aqui está um exemplo disso. Porém, Deus está sendo simbolizado por uma pessoa rica, uma pessoa que tem um administrador, uma pessoa que é dona de campos cultivados, mas uma pessoa que se importa com os trabalhadores e com as suas necessidades. É uma inversão na lógica de qualquer época e principalmente na lógica religiosa, como eu disse, porque muitos de nós, melhor dizendo, acreditamos que vamos ir para o céu na base dos méritos, e isto é um grande equívoco. Ninguém vai para o céu porque merece o céu. Nenhum de nós merece o céu. Se eu e você formos para o céu, usando esta linguagem religiosa, não iremos pelos nossos méritos, como se o céu fosse uma conquista minha e sua. Não. O céu
é um dom de Deus para o ser humano que aceita entrar na sua dinâmica. E a sua dinâmica, ela é uma dinâmica de obediência à sua vontade. É isso que eu e você devemos pensar sempre e todos os dias. Se estamos procurando viver de acordo com a vontade de Deus. E se descobrirmos que estamos correspondendo à vontade de Deus, não pensemos que isso acarretará para mim e para você algum tipo de mérito. É uma parábola. Sabemos que Mateus concentrou o maior número possível de parábolas no capítulo 13. Mas Jesus já tomou a firme decisão de ir com seus discípulos para Jerusalém. E sabemos que quando chegar em Jerusalém, ele vai sofrer, vai passar pelo mistério da sua paixão, morte e ressurreição. E a caminho, Jesus está, de certa forma, preparando os seus discípulos para que no momento oportuno, sob a ação do Espírito Santo, eles continuem a sua obra. Mas é preciso continuar a sua obra a partir dos seus princípios, e não a partir daquilo que os apóstolos julgarem correto fazer. Porque o ser humano muito facilmente trai e se trai nas suas intenções e nas suas compreensões a respeito de Deus, a respeito da eternidade. Vejam, o denário pago, se nós formos associar os elementos da parábola, né? O padrão podemos pensar que é Deus, o administrador podemos pensar que é aquele que foi colocado numa função de cuidar da vinha, que neste caso podemos dizer que é o mundo no qual a igreja está plantada, e a paga, o denário, pode corresponder à eternidade com Deus. E se é assim, não é? Eu pessoalmente não consigo pensar numa teologia que proponha que aqueles que chegarem à eternidade diante de Deus vão ocupar lugares diferentes, um mais pertinhos de Deus e outros mais longe de Deus por causa dos seus méritos. Esta parábola não nos permite pensar assim. Nenhum de nós sabe o que será a eternidade com Deus. A única coisa que eu e você podemos talvez imaginar é de que vai ser uma eterna felicidade. E o livro do Apocalipse diz que esta eternidade com Deus não comporta mais dor, sofrimento e morte. O resto, eu não sei, ninguém sabe. Mas podemos pensar sim, que esta eternidade com Deus é sinônimo de felicidade eterna. Porém, ela está na dependência daquilo que eu e você estivermos vivendo no aqui e agora. A liturgia deste domingo também mostra para mim e para você quem é Deus. O próprio padrão, nos seus argumentos e nos seus critérios, derruba a falsa pretensão daqueles que murmuraram, quando ele diz: por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Quem de nós em algum momento não passou por um lapso e por acaso pensou que poderia sugerir a Deus o que ele deve fazer? O Pai Nosso nos foi ensinado exatamente para derrubar esta falsa pretensão. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E ele continua: ou estás com inveja, porque estou sendo bom. E aqui a gente descobre uma outra coisa. Que existem pessoas que permitem que a inveja tome conta delas,
porque não conseguem ser boas como as pessoas boas que encontram na vida. Aqui tem um chamado para mim e para você. Eu e você somos chamados a viver de fato o que significa ser criado à imagem e semelhança de Deus. E se tem um ponto que nos ajuda, é pensarmos na bondade e no modo como eu e você podemos expressar a bondade. E de maneira singular, podemos expressar a bondade de Deus em nós através da misericórdia e do perdão. Este Deus que é bondoso e se autodiz bondoso no Evangelho, também recebeu a mesma designação no Salmo, quando está dito: misericórdia e piedade ao Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Daqui a pouco nós vamos ouvir Jesus também dizer que Deus faz nascer o seu sol e que faz cair a chuva sobre bons e maus, sobre justos e injustos. O dia em que eu e você entrarmos nesta lógica, não olharemos mais o nosso próximo como um rival, mas olharemos o nosso próximo como um irmão. O que eu e você precisamos fazer? Precisamos fazer duas coisas que estão sugeridas para nós, tanto na primeira leitura como na segunda. Buscai o Senhor enquanto pode ser achado. Invocai-o enquanto está perto. Me impacta esta frase de Isaías, porque Isaías está dizendo que pode acontecer que o Senhor não se deixe encontrar, pode acontecer que o Senhor se faça distante. No fundo e no fim, quanto mais eu e você resistirmos a esta lógica da bondade de Deus, tanto mais eu e você experimentaremos as dificuldades para encontrar o Senhor e para invocá-lo. Mexe com a gente, mas é preciso que eu e você, de fato, possamos refletir sobre o que está baseada a nossa fé. Se a nossa fé está baseada em méritos, nós vamos fazer uma grande fadiga para entrar na dinâmica de Deus. Mas no momento em que eu e você acolhemos o amor de Deus por nós e por toda a humanidade de maneira gratuita, compreenderemos que se houver algum tipo de mérito, caberá a Deus dar a cada um de nós. Porém, o que eu espero, na medida em que busco corresponder à vontade de Deus, e acredito que você também, é de poder experimentar a presença e o amor de Deus em cada circunstância da nossa vida e da nossa existência. Porque do contrário, se eu e você continuarmos praticantes de uma religião baseada simplesmente no mérito, a única coisa que eu e você vamos fazer é barganha com Deus. E Deus não existe para nenhum tipo de barganha comigo e com você. Por isso São Paulo nos alerta: uma só coisa importa: viver à altura do Evangelho de Cristo. Mas para que eu e você possamos viver à altura do Evangelho de Cristo, é preciso sim, em primeiro lugar, fazer uma sincera revisão de como eu e você temos vivido a nossa fé.
Pensemos um pouco nisso ao longo deste domingo. Eu me preocupo com as futuras gerações, porque nós acabamos transmitindo para elas a mesma coisa, de que se elas forem boas, elas vão merecer prêmios, mas se elas não forem boas, elas não vão receber prêmio algum. Seria muito bom se eu e você, ao longo deste domingo, meditássemos um pouco mais sobre a bondade e a gratuidade de Deus por cada um de nós, a fim de que pudéssemos chegar à compreensão do que Jesus disse aos seus discípulos: prova de amor maior não há que dar a vida pelo irmão. Se eu e você lutarmos por vencer este modo mesquinho de pensar a fé em Deus apenas a partir do mérito, muito facilmente começaremos a viver uma outra dinâmica, a dinâmica do amor a Deus, ao próximo e a si mesmo. Saiamos daqui, porém, com uma certeza: os olhos do Senhor estão postos sobre nós, e Deus nos olha com bondade, com misericórdia, com ternura, mas também espera de mim e de você, em contrapartida, a busca por olhar os outros da mesma maneira, com bondade, com misericórdia e com ternura. Um minutinho de silêncio para a gente pensar nisso.